Aleluia, glória a Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, não só agora, mas para todo sempre. Como muitos sabem, eu sou a Kellen Cristina, sou professora da Escola Bíblica Dominical, congrego na Igreja Assembleia de Deus Madureira, Campo de Turvânia, com o pastor presidente Wida Marques Luiz de Oliveira e a sua esposa, a pastora Arlene Gonçalves. E estou aqui para trazer para vocês mais um comentário sobre uma lição da Escola Bíblica Dominical. Este canal é voltado para isso e nós estamos aqui para trazer um comentário simples, né? Como vocês podem ver, o ambiente aqui é tudo simples, eu não tenho equipamento de primeira qualidade, não tenho um estúdio, mas o mais importante é a palavra de Deus ser transmitida e nós aprendermos, crescermos com essa palavra, né? Porque o ser humano erra por falta de conhecimento. E então nós precisamos buscar conhecer mais e mais a palavra de Deus. E nós estamos iniciando agora o segundo trimestre de 2023. Nós trabalhamos com as revistas da editora Betel. E neste segundo trimestre nós vamos ver sobre o livro de Gênesis. Vamos aprender sobre a segurança de viver pela fé nas promessas de Deus. E hoje eu vou trazer para vocês um comentário sobre a lição de número 1. Mas antes de nós entrarmos aqui na lição, eu quero dizer para vocês que eu atrasei, né, para mim ter transmitido essa lição na semana passada, mas devido à correria que eu estou tendo, não tive tempo de organizar. Eu estudei a lição, mas eu não tive tempo de gravar. E aí, às vezes, acontecem esses imprevistos. Eu tenho meu trabalho secular, né? Eu sou assistente social aqui no município de Turvânia. Então, eu tenho trabalhado bastante, graças a Deus também, mas acaba tomando tempo. E tenho trabalho na igreja. Esse ano estou trabalhando com o departamento infantil aqui no campo de Turvânia. E são muitos desafios. Mas, para honra e glória do Senhor, tem uma equipe abençoada que tem me auxiliado. Mas, mesmo assim, né, a gente tem as coisas de casa, né? Tem a família, eu tenho 3 filhas, tem meu esposo. Então, são muitas coisas. E a gente sabe que os dias estão sendo abreviados no sentido de que o tempo está pouco. Um dia está pequeno para a gente fazer tanta coisa. Mas Deus tem ainda tido misericórdia de cada um de nós e nos ajudado a vencer. Mas agora vamos aqui para a nossa revista. Só para ter um comentário aqui. O comentarista dessa revista é o bispo Abner Ferreira, presidente da CONEMAD, no Rio de Janeiro, né? A Convenção Estadual dos Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, no estado do Rio de Janeiro. E presidente da Catedral Histórica das Assembleias de Deus, no Ministério de Madureira. Segundo vice-presidente da CONAMAD, advogado, bacharel em teologia, escritor, articulista e conferencista. Este é o comentarista desta revista. E hoje vou trazer, né, como eu já disse, um comentário sobre a lição de número 1, que tem por título Do Éden a Babel. O texto áureo da nossa lição vai dizer: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A verdade aplicada vai nos dizer: O Senhor Deus, que criou todas as coisas conforme a sua vontade, é poderoso para cumprir o seu glorioso propósito. Os objetivos desta lição são mostrar Deus como o Criador e Senhor da história, apresentar o coração do homem e o coração de Deus, e explicar a origem das 3 civilizações antigas. Amém? Os textos de referência se encontram em Gênesis, capítulo 1, os versículos 26, 27, 28 e 31. Você pode ler todo o capítulo de Gênesis, se possível, leia o livro de Gênesis, né, durante todo este estudo dessa revista, e leia também os textos da leitura complementar, né? As leituras complementares aí, uma para cada dia da semana, são muito importantes. Então, sempre é bom ler antes, né, de estudar a lição, durante o estudo. E também é importante acompanhar todas as referências que são citadas aí durante a lição. Amém? Mas vamos ver como está disponível, você pode acompanhar aí juntamente comigo. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem,
conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. E lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Amém? Vamos estar orando agora neste momento, e o motivo sugerido aqui pela nossa revista é que nós oremos para que possamos colocar mais a nossa confiança em Deus e em seus propósitos. Amém? Vamos orar agora neste momento? Senhor meu Deus, eterno Pai, agora neste momento diante da Tua presença, eu venho agradecer a Ti, Senhor, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, transmitindo a Tua palavra e por iniciarmos mais um trimestre para a Tua honra e glória. Que possamos aprender com essas lições tão maravilhosas, que possamos aprender com a Tua palavra e que o Senhor possa estar nos capacitando a ensinar, primeiramente aprender, Senhor. Eu preciso aprender primeiro para depois ensinar, mas que o Senhor possa me capacitar segundo o Teu querer e a Tua vontade. Que o Senhor possa estar abençoando cada vida que está aqui acompanhando este trabalho, cada um que acompanhou no trimestre passado, cada um que está aqui agora acompanhando, que o Senhor possa recompensar em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar cada lar, restaurar, transformar, que o Senhor possa libertar. Meu Deus, faça a Tua obra, cumpra o Teu querer. Ouve a oração desta pessoa agora neste momento, que tem pedido, que tem Te buscado, que o Senhor possa realizar essa grande obra, que o Senhor possa trazer algo diferente para essa vida, preencher o vazio dessa alma em nome de Jesus. Eu venho Te pedir também que o Senhor possa nos ajudar a confiarmos mais em Ti, ó Deus, confiarmos no Seu propósito e descansar em Ti, porque muitas vezes nós entregamos, mas não descansamos. Muitas vezes queremos resolver por nossa própria força, de acordo com aquilo que queremos, não temos paciência de esperar. E isso é falta de confiança. Que possamos confiar verdadeiramente, que o Senhor possa aumentar a nossa confiança, nos ensinar através dessa palavra, a entregar tudo a Ti, Senhor, com sinceridade e descansar verdadeiramente. Confiar com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, porque o que o Senhor faz sempre é o melhor. Que possamos então fazer isso, Senhor, cumprir o Teu querer e aprender e crescer na Tua graça e no Teu conhecimento, em nome de Jesus. Amém. Vamos então à introdução, que vai nos dizer: neste trimestre, estudaremos lições baseadas no livro de Gênesis, identificado como o livro dos começos. Na presente lição serão enfatizados os seguintes assuntos: a maravilhosa e perfeita obra da redenção já tinha sido planejada por Deus antes da fundação do mundo, a multiplicação da maldade na humanidade e a origem das nações e dispersão dos povos. Tópico 1. Elohim, o Criador e Senhor da história. Como o povo de Israel, que nasce na glória dos propósitos de Deus, acaba aparecendo no estado de escravidão no Egito. Como que foi isso acontecer? Começa então com uma pergunta, um questionamento. E o livro de Gênesis nos responde esta pergunta. Se você meditar neste livro, se você já leu, se você conhece a história, você sabe a resposta dessa pergunta, 1.1. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O plano da redenção divina não foi um desesperado plano B de Deus para resolver o problema da queda. Na verdade, foi algo projetado, foi algo com propósito. Não foi por acaso, deu errado, agora o que a gente vai fazer? Tem um plano B. Vamos formar alguma coisa aqui de emergência. Não, foi tudo programado. Deus, ele sabia, ele na sua onisciência, ele sabe de tudo antes mesmo de acontecer. Então, ele projetou, fez tudo com um propósito, com um objetivo, que nós vamos entender ao longo dessas lições. E aqui vai dizer que aquele que teria o calcanhar ferido pela serpente é o mesmo descendente da mulher que lhe esmagaria a cabeça,
na cruz. Mas sua morte estava determinada antes da fundação do mundo. Precisamos ler toda a Escritura tendo isso em mente. Jesus, ele já é o Cordeiro morto antes mesmo da criação do mundo. Já tinha o propósito de Jesus vir a este mundo, porque Deus já sabia que o ser humano ia falhar, ia errar, ia se afastar dele. E aí a gente pensa, então por que Deus fez o ser humano? Por amor, porque ele queria nos criar. Mas sabendo que a gente é falho, limitado, que a gente ia pecar, que qualquer um no lugar de Adão cometeria o mesmo erro, no lugar de Adão e Eva. Então, ele já tinha tudo projetado. E Jesus é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Quando diz aquela mensagem que da semente da mulher viria um que pisaria a cabeça da serpente, não fala exatamente dessa forma, mas o sentido é esse, já está falando de Jesus, já está sendo uma profecia para aquele que iria nos resgatar, que iria nos livrar do pecado. Por isso nós precisamos ler a palavra de Deus, sabendo disso, tendo isso em mente, que Jesus ele está desde o início até o fim. A principal mensagem da palavra de Deus na Bíblia é a salvação em Jesus. Então nós precisamos ler sempre lembrando disso. Tudo vai apontar para Jesus, tudo na palavra de Deus. E é importante a gente lembrar disso, né? E aí tem um comentário bíblico aqui de Moody que diz: assim temos nessa famosa passagem chamada Protevangelium, primeiro evangelho, o anúncio de uma luta prolongada, antagonismo perpétuo, feridas de ambos os lados e vitória final para a semente da mulher, ou seja, para Jesus, né? A promessa de Deus de que a cabeça da serpente seria esmagada apontava para a vinda do Messias e a vitória garantida. Esta certeza entrou pelos ouvidos das primeiras escrituras de Deus como uma bendita esperança de redenção. Então, é algo que eu falei aqui, né? Uma promessa, né? Foi uma profecia, e isso trouxe esperança para muitas vidas. Isso trouxe esperança para toda a humanidade, aqueles que liam e compreendiam que Deus revelava. É a promessa de redenção, de salvação, através daquele que viria da semente da mulher, que é o próprio Jesus. 1.2. O Deus que revela por sua palavra. O desenrolar histórico que se deu desde esta promessa divina no Éden até a sua consumação não consiste de acidentes aleatórios, obras do acaso e trapalhadas humanas. Não tem nada disso. Deus conduziu e conduz a história de uma forma misteriosa, amorosa e soberana, para que o que ele prometeu permanecesse de pé. O Redentor viria como semente da mulher, uma referência clara à encarnação do Verbo e nascimento virginal do Cristo. E esta mulher descenderia de Israel. Daí, Deus, ao preservar Israel em toda a sua história de erros e fracassos, está garantindo o cumprimento daquilo que ele prometeu, pois Deus mesmo cuida para que a sua palavra se cumpra. Deus, ele vela, ele cumpre a sua palavra, sempre ele vai cumprir. E aí, nós vemos, nossa, mas por que o povo de Israel? Por que Deus cuidou tanto desse povo? Porque a promessa dele é que aquela semente seria de uma pessoa que viria de Israel. Uma mulher que era descendente de Israel. Então, ele cuidou do povo de Israel, né? Mas é claro que aquele povo, a gente sabe que ele sofreu um castigo, né? Aqueles que saíam da presença de Deus pagavam o preço, tinham as consequências, mas ele cuidou daqueles que buscavam a ele, que eram fiéis à sua aliança. E cuidou para que a sua palavra se cumprisse, porque Deus é fiel, o que ele fala, ele cumpre. Não adianta a gente pensar que não, mas ele cumpre. Muitas vezes a gente até duvida, né? Mas ele é fiel, ele vela pela sua palavra. A Bíblia fala que passa os céus e a terra, pode passar o que for, mas a sua palavra vai se cumprir. E Deus, ele deixa isso muito claro, que ele mesmo cuida para que aquilo que ele prometeu se cumpra. Nós podemos ver isso em toda a sua palavra e também no livro de Jeremias.
O próprio Deus, ele ilustra sua prontidão em cumprir suas promessas com uma vara de amendoeira, cujo termo no hebraico é semelhante à palavra vigiando. Antes de ser fiel aos seus servos, ele é fiel a ele mesmo. As promessas de Deus são um compromisso dele com ele mesmo. Ele é fiel, não é para se exibir para ninguém, não. Não é para ninguém, para mostrar nada para ninguém, não, porque ele não precisa. Mas ele é fiel porque é o caráter dele. Ele é fiel com ele mesmo, para com ele mesmo, né? O compromisso dele é com ele. Então ele vai cumprir. Né? Não adianta o inimigo se levantar contra, usando pessoas aqui neste mundo, políticos, o que for. A palavra de Deus, ela se cumpre, ele é fiel. E nós podemos ver isso ao longo da história da humanidade. A fidelidade de Deus, principalmente na palavra de Deus, né? Deus, ele cumpriu com tudo aquilo que ele prometeu e ainda vai cumprir com o que ele prometeu e não aconteceu. Pode ter certeza, porque ele é fiel. E ele cuidou do povo de Israel, cuidou para que tudo fosse de acordo com o seu propósito. Até que veio Jesus, né? De uma mulher descendente do povo de Israel. 1.3, a semente da mulher. A serpente que estava no Éden ouviu numa mesma frase Deus falar tanto do destino de Cristo, assim como do seu próprio destino. Ainda assim, passou a história tentando impedir que o descendente da mulher viesse ao mundo. O inimigo tentou de várias formas, né? Quando Israel estava no Egito, Faraó tenta exterminar a própria geração de hebreus, matando os recém-nascidos machos para eliminar possíveis ameaças de rebeliões. Um extermínio aí tentou, mas não foi concretizado. Ele até matou muitas crianças, né? Mas não destruiu o povo de Deus, porque Deus tinha uma promessa para se cumprir através desse povo, né? Na vida desse povo também, a aliança dele estava de pé. Ele continuava sendo o mesmo Deus fiel e continua. E aqui nós vemos ainda, se esta loucura tivesse pleno sucesso, a raiz pura de Israel, de onde o Redentor nasceria, se perderia com a miscigenação egípcia. Por trás da intenção insegura e infanticida de Faraó, estava a serpente, tentando ferir o calcanhar de Israel para que o Redentor não chegasse a nascer. Porém, Deus salvou das águas a Moisés, varão hebreu de sangue puro que redimiria Israel da escravidão egípcia. Deus usou Moisés como um tipo daquele que no futuro viria para libertar o povo da escravidão do pecado. Moisés é um tipo de Cristo. Quando falo tipo, significa que é parecido. É como se fosse uma sombra do que realmente é. O etítipo é o original, é o verdadeiro, né? Que é Jesus, por exemplo. E Moisés é um tipo de Cristo. Nós vamos ver aqui também outros tipos de Cristo, por exemplo, Isaac, o sacrifício de Isaac, né? Que Deus falou para Abraão sacrificar. Ali também, naquela história, a gente viu um tipo de Cristo ali. Porque era o sacrifício ali, e eu não vou entrar aqui porque senão vai trazer mais... Vai misturar as coisas, mas ao longo da Bíblia você vê várias comparações, várias sombras apontando para Cristo, apontando para a redenção, para o Salvador. E Moisés foi um destes, né? Que libertou o povo da escravidão do pecado, da escravidão do Egito, e Jesus é o que veio e libertou a humanidade da escravidão do pecado. Então nós precisamos entender, foi da semente da mulher. O inimigo ele tentou destruir várias vezes essa semente para que não viesse Cristo ao mundo, porque ele já sabia do propósito de Deus, ele já sabia dos planos de Deus. O inimigo ele tem esse conhecimento, porque ele veio de lá, ele veio do céu e ele perdeu o céu, não tem mais lugar para ele, porque ele não tem arrependimento, o seu coração já está conturbado, e ele não tem arrependimento. Então ele quer levar muitas pessoas juntamente com ele. E ele sempre vai tentar destruir os planos de Deus. Família, nós vemos a luta do inimigo contra a família. A família que Deus fez, a família original, a família
verdadeira que Deus fez, o inimigo já vem tentando denegrir a imagem de família. Então, tudo que Deus faz, ele quer fazer parecido, ele quer seguir, ele quer imitar, mas só que destruindo a imagem, denegrindo. Então, desde o princípio, nós vemos esse levante do inimigo, mas nunca prevaleceu e não irá prevalecer. Por mais que pareça que tudo está no fim, por mais que pareça que não tem mais solução, por mais que pareça que o mundo está perdido, que está esquisito, que as coisas, que a gente está sem, assim, entender, e dias de angústia têm acontecido. Mas o nosso Deus, ele é fiel, e o propósito dele é que vai prevalecer. O inimigo pode até se levantar, mas ele levanta para cair. Porque o plano do Senhor é o que vai prevalecer. Nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Amém? E nós precisamos confiar no Senhor. No tópico 2, nós vamos ver o coração do homem e o coração de Deus. Após a queda do homem, a caminhada da humanidade foi cada vez mais degradante. Gênesis, cujo significado simples significa começo, sinaliza de fato o começo de tudo, inclusive do sofrimento na história humana. 2.1. O mal no íntimo do homem. O primeiro homicídio dentro da primeira família com Caim e Abel mostra como a raça e sua história seria marcada pelo morrerás decretado no Éden. Não só a morte, mas o homicídio entrou na rotina humana e não saiu mais. Infelizmente, né? Pelo contrário, foi institucionalizado. Caim e Abel foram os primeiros irmãos e Caim o primeiro homicida. Champlin, em seu comentário sobre o primeiro homicídio em Gênesis, diz: essa narrativa simboliza a degeneração humana desde o princípio. Nada havia no meio ambiente de Caim que o tivesse levado a matar seu irmão. O ato originou-se da maldade no íntimo. Então nós vemos aqui que não tinha como ter um histórico assim familiar, né, muito extenso para trás, como nós vemos falar assim, tem pessoas que usam, né, do seu passado, do seu histórico familiar, para justificar os seus erros. Ah, porque eu passei por isso, eu sofri isso e isso, e eu fui ensinada, não sei o quê. Tem pessoas que se vitimizam demais, né? Aqui a gente vê que o ser humano é ruim por natureza. Nós somos muito ruins. A nossa natureza, ela por causa do pecado, desde Adão e Eva, a nossa natureza é uma natureza pecaminosa. A nossa tendência como ser humano, antes mesmo de Adão e Eva, é de desobediência. Por isso que Deus já tinha projetado, né, como nós vimos, todo um plano de redenção, de restauração. Porque qualquer um que estivesse ali no lugar de Adão e Eva iria pecar. Talvez a fraqueza deles fosse aquela com relação à fruta. Mas de outra pessoa seria outra coisa. Mas a desobediência está na nossa natureza. E quando o ser humano desobedece, traz consequências terríveis para toda a sua família. Então, nós vemos aqui as consequências. O mal que entrou no íntimo do ser humano. O coração do ser humano é enganoso. O coração do ser humano é cheio de maldade. Então, aí, de lá para cá, veio só piorando, né? Veio só piorando. Veio só tendo uma degeneração, né, do ser humano. A imagem de Deus desapareceu do ser humano. E só se é possível recuperar essa imagem. Só é possível ter coisas boas em nossa vida, manifestar coisas boas através da palavra de Deus que nos transforma. Tudo que tem de bom em nós é Deus quem faz, é Deus quem produz. De nós mesmos não temos nada de bom. Isso é uma realidade. O mal existe no íntimo do ser humano. É Deus que nos limpa desse mal, é Deus que nos transforma através da sua palavra e à medida que damos lugar. E é impressionante perceber como a virtude de Abel estimulou o pecado no interior de Caim. Veja que a inveja já nasceu ali, já nasceu no coração do ser humano, por causa do pecado que trouxe todas essas coisas. Mas é algo que é do ser humano. Tipo assim, não foi o diabo que foi lá e colocou dentro dele, não.
entendeu? É dessa natureza pecadora, pecaminosa. Tem muita gente que tudo isso quer culpar o diabo também. Não, nós somos cheios de falhas, nós somos seres desprezíveis. É o amor de Deus que nos alcança, que ainda nos transforma. De nós mesmos não temos nada de bom para oferecer, mas Deus é misericordioso e nos ama, Ele nos alcançou, né? E aí nós vemos como que é que acontece, para vocês verem. Caim teve uma intenção sincera diante de Deus. Teve, como que se diz? Caim, não, Abel, né? Abel teve uma atitude sincera diante de Deus. Caim teve a sua atitude, mas Deus, como ele viu o interior, então ele viu a sinceridade dele, porque ele não foi com o coração assim de entregar uma oferta para Deus mesmo. Ele fez porque ele viu o irmão fazendo, ele fez por fazer. Não foi com o coração voltado a Deus. Então Deus viu o que realmente estava no interior do coração de cada um deles. E Deus foi justo com cada um deles. Mas ao ele ver a verdade sobre ele mesmo, que Deus mostrou através da justiça, do julgamento que fez na oferta de cada um, quando Caim viu a verdade dele mesmo, ele ficou incomodado. E ao ver a verdade do seu irmão, porque o seu irmão foi elogiado, Deus recebeu a oferta, né, porque ele estava sendo sincero e um coração verdadeiro e alegre diante de Deus. Então ele ficou com inveja e ficou perturbado, né, com aquilo. E Deus ainda faz um alerta para ele: olha, cuidado, o pecado está batendo na sua porta. Deus, olha a misericórdia de Deus ainda, naquele momento. Deus, ele nunca nos deixa entrar no caminho errado sem nos avisar. Ele não nos deixa. A gente vai porque a gente quer mesmo. Ele nos alerta, ele nos avisa, como avisou para Caim. Mas ele não quis ouvir. Ele deixou que o mal entrasse no seu coração e tomasse conta. Ele não teve arrependimento, né? E esta é a natureza do mal em que se encontra o homem após a queda. É assim que nós somos, mas se nós permitirmos Deus entrar em nós, ele nos transforma. E aqui fala: o ambiente não explica nem origina a maldade. Olha só. Ela já está à porta da alma, esperando a oportunidade de manifestar as trevas interiores. Por isso nós devemos estar sempre em constante vigilância e oração e na dependência de Deus. Porque o mal existe no nosso íntimo, nós temos que lutar contra ele todos os dias. Por isso que Jesus fala: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É a luta interior. É matar o eu, esse mal que existe dentro de nós, né? Que sente inveja, que sente raiva, que sente ira, que fica incomodado, fica perturbado. Às vezes só do outro existir. Então a gente tem que lutar. São muitas outras coisas, né? Mas vamos aqui continuar. 2.2. A tristeza no íntimo de Deus. O mal no íntimo do homem manifestou a tristeza no íntimo de Deus. A forma mais próxima de descrever essa tristeza de Deus estão nas palavras: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Essa tristeza é revelada depois que Deus constata o estado avançado do coração humano para o mal. Esta constatação culminou no dilúvio. É-nos dito que Deus se arrependeu de haver feito o homem e decide fazê-lo desaparecer da face da terra. Porém, uma família foi salva, a família de Noé. Aí aqui vai dizer que o verbo arrepender-se, quando fala aí que Deus arrependeu-se, né? Literalmente, suspirar descreve o fato de se arrepender e de ficar triste apenas em sentido derivado. Não quer dizer que Deus lamenta de ter criado o homem, mas que ele suspira de tristeza com o que está acontecendo. Deus, ele ama o ser humano, mas ele se entristece com as atitudes do ser humano. Então ele suspirou e ele se arrependeu por ver a humanidade agindo daquela forma que estava. A tristeza de ver o que estava acontecendo.
Uma coisa era prever o pecado do homem. Deus já sabia que o homem ia pecar. Outra é enfrentá-lo. É claro que Deus, porque ele tem sentimentos, os sentimentos dele, como o amor, a justiça, a compaixão, que ele compartilha conosco, ele tem esses sentimentos. Claro que ele tem. Então, é claro que ele entristeceu, ele se entristece ao ver a humanidade sendo deteriorada, caminhando só no caminho errado, cometendo tantas maldades, né? Tantas coisas que a gente fica sabendo que ele vê tudo, né? A gente só fica sabendo de algumas coisas, agora ele vê tudo. Então, desde aquela época, né? Já havia muita maldade e ele se entristeceu. Se entristeceu muito. É como um pai que ensina o caminho para o filho e o filho segue outro caminho errado. E, por exemplo, ninguém ensina um filho a roubar ou a... Ninguém quer que o filho faça coisa errada, né? Envolver com coisas erradas, assim. E por mais que você eduque, que você corrija, que você faça aquilo que é o correto, de forma justa, ainda pode acontecer. E imagina a tristeza que é de ver o seu filho fazendo isso, né? E agora imagina Deus, na sua criação, vendo a sua criação, seguindo um caminho de maldade, rejeitando o amor de Deus, desprezando, blasfemando contra Deus, matando uns aos outros. Então, o coração de Deus se entristeceu, com certeza. E ele vê não só as atitudes, mas a intenção por trás de cada atitude. Então, é mais forte ainda, né? E aqui vai dizer ainda que os 3 verbos deste versículo, arrependeu-se, feito e pesou, provém da mesma raiz, da mesma forma como as 3 principais palavras da declaração de Lameque no capítulo 5, versículo 29. Consolará obras e trabalho, que está escrito lá assim, ó. Da mesma forma como as obras dos seres humanos, aqui o comentário de Cassuto, né? lhe produziam dores, os seus atos na esfera moral causaram sofrimentos ao seu Criador. Então, realmente, isso acontece, né? Deus, ele sente tristeza no seu íntimo quando ele vê a humanidade como ela está. No sentido, porque nós estamos vendo aí como pode ser que esteja pior do que na época de Noé, as atitudes do ser humano hoje em dia. E Deus, ele se entristece. Ele se entristece com essas atitudes, né? Da mesma forma que a nossa atitude correta de amar o próximo, de cumprir com aquilo que Deus tem estabelecido para nossas vidas, seguir os passos de Jesus, alegra o coração de Deus, e a alegria do Senhor é a nossa força, também as atitudes erradas entristecem. Então, nós temos que lembrar disso e olhar para nossas atitudes, né? Rever as intenções do nosso coração, para não entristecermos o coração de Deus. Porque quando ele se entristece, nosso ser também se entristece. Porque nós precisamos dele, somos totalmente dependentes. E nós precisamos estar sempre alegrando a Deus, porque, como eu já disse, a alegria do Senhor é a nossa força. Que possamos lembrar disso, em nome de Jesus. 2.3. Graça em meio ao juízo. Após descrever a corrupção que assolava a humanidade, a maldade se multiplicando e a decisão do Senhor de destruir da face da terra o ser humano, o escritor sagrado apresenta um porém, termo que expressa um contraste. Há um homem que tem fé em Deus, obedece a Deus, anda com Deus. Pela graça de Deus, manteve-se puro em meio a uma geração corrompida. Noé não se conformou com o modus vivendi de sua geração. Ele não se conformou. E não vos conformeis com este mundo, né? Mas sejam renovados pela graça de Deus, pela palavra de Deus. E aqui vai dizer que o relato da epístola aos Hebreus e da primeira de Pedro fazem menção da salvação da família de Noé. Dentre tantas lições preciosas a serem extraídas deste texto,
que são muitas, inúmeras, destacamos. Primeiro, a graça de Deus continua se manifestando de maneira superabundante. Segundo, a influência positiva de Noé sobre sua família antes do dilúvio. Que influência positiva, que atitude, né? Ele não salvou só ele mesmo, mas não foi só ele, mas a sua família, porque a sua atitude influenciou. Que exemplo que ele deu, né? Terceiro, a fé que resulta em obediência a Deus e um viver justo e reto. São lições tremendas que nós podemos extrair, né? Nós vemos que a graça de Deus, ela continua. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ela continua superabundando. Por enquanto, continua. E nós devemos aproveitar essa graça. Mas a graça de Deus não é motivo para vivermos de forma com libertinagem, né? Porque liberdade é uma coisa, libertinagem é outra. Tem muita gente que acha que a graça de Deus é motivo de fazer o que quiser e pronto, e depois vai se arrepender e pronto. Tipo assim, eu vou viver a vida inteira fazendo coisa errada, aproveitar bastante, para no final eu me arrepender. E aí sim que eu vou pensar em Deus. Não é assim que a graça funciona. A graça de Deus, ela é mediante a nossa fé e a nossa atitude. Nós temos que aceitar ela. Nós temos que querer. Né? Não é de qualquer maneira. E nós temos que influenciar quem está à nossa volta, a nossa família, os nossos filhos, os nossos vizinhos. Influenciar de forma positiva, né? Porque isso pode livrar todas essas pessoas da condenação, se eles aceitarem, se eles quiserem, né? E outra coisa, precisamos ter fé. A fé que resulta em obediência a Deus e um viver justo. Não é qualquer fé. Não é a fé que o mundo prega e que você acredita e vai dar certo. Mas é uma fé que faz você obedecer, mesmo que a circunstância diga o contrário. Mesmo que os seus amigos digam para você fazer o que é errado. Mesmo que seja influenciado de alguma forma negativa. Mas a sua fé, a sua crença em Deus, em quem você acredita, faz você obedecer a Deus, mesmo que todos estejam contra você, e ter um viver justo e reto diante de Deus. Foi isso que Noé fez. Todos estavam contra ele. Ele foi humilhado, ele foi caluniado, ele foi criticado, mas ele permaneceu na fé em Deus, na confiança da palavra de Deus. E isso serve de exemplo para nós. Nós precisamos. E Noé não era um homem que não tinha pecado. Ele era pecador. Ele era cheio de falhas, sim, mas nós sabemos que a justiça que salva não é aquela que podemos observar em comparação aos homens. Porque poderia, como assim só Noé no meio daquele tanto de gente? A justiça de Deus, a justiça que salva, é uma justiça que reflete a pureza e a santidade de Deus. E neste quesito, não há um justo sequer. Ninguém diante da justiça de Deus, da justiça que salva, ninguém consegue, ninguém é salvo. Não há nenhum justo. Mas para sermos salvos por Deus, precisamos deste tipo de justiça que vem de Deus por meio de Cristo. A justiça que vem por meio de Cristo, ela é uma justiça que nos alcança. É uma justiça que se manifesta no Evangelho, que não é por mérito, não é por merecimento, mas é pela graça de Deus. E foi isso que Noé conquistou. Ele, no meio daquela multidão, ele era um que fazia diferença. Existem homens que são mais justos e existem uns que são mais pecadores também que os outros. Então, existem os que são mais justos e existem os que são mais pecadores. Então, isso é uma realidade. Noé era um desses. Ele era mais justo que os outros. Segundo a graça de Deus. E isso acontece no meio de nós, ainda tem forma da gente, tem jeito da gente entrar nessa justiça, da gente ser alcançado por essa graça. Ela está aí disponível para quem quiser. E nós precisamos buscar essa graça, porque em meio ao juízo, a graça de Deus ainda está prevalecendo. Mas vai chegar um dia que não vai haver mais graça, que vai ser o juízo.
somente o juízo, que possamos buscar ainda enquanto é tempo. Amém? No tópico 3, nós vamos ver a origem das 3 civilizações antigas. Quando Noé estava construindo a arca, o som das suas marteladas na madeira era engolido pelo barulho da vida desregrada em que vivia uma sua sociedade. Agora, porém, há um completo silêncio e uma terra vazia para um novo começo. A terra foi limpa, né? Foi lavada. Então, agora é um novo começo. E aí nós vamos ver no 3.1 uma nova terra. Deus deu a Noé o que deu a Adão: missão e autoridade. Ele deveria se multiplicar, encher a terra e dominá-la. Temos um paralelo com o Éden aqui. O dilúvio é um novo começo. Porém, não no jardim e não sem pecado. O jardim era um lugar espetacular, um lugar perfeito e não tinha pecado. Veja só o contraste. Agora, Noé está numa terra onde não tem nada ali com facilidade e tem o pecado. E veja só, um recomeço. Por esta razão, a lei a respeito do valor da vida foi estabelecida. A vida tem valor. Foi feito um estabelecimento ali de novos valores. E aí vai dizer que quem tirasse uma vida teria a vida tirada. Sobre a perspectiva de que cada ser humano carrega a imagem de Deus. Porque tirou uma vida, tinha que pagar com a sua própria vida, porque o ser humano carrega a imagem de Deus. Essa era a perspectiva, né? Estabelecido este mandamento e dada a Noé sua missão, Deus faz com ele e seus descendentes uma aliança, sua aliança. No começo, quando teve Adão e Eva, Deus fez uma aliança adâmica, a aliança com Adão. Agora Deus faz a aliança noélica. Deus fez aliança com Noé, um compromisso com Noé e sua família, né? E essa aliança se enquadra, porém, mais com uma promessa divina, pois não há parte requerida ao homem para que Deus não destrua mais o mundo com águas. Porque Deus fez a promessa, né? Eu não vou destruir mais o mundo com água. Nunca mais, eu prometo. Mas Deus faz a sua aliança de que o ser humano, de que Noé e sua família teriam que servir a ele, fazer a diferença, né? Era o povo dele, povo separado. E a partir dos filhos de Noé, toda a terra foi repovoada. E aí nós vamos ver aqui que expressões como: e lembrou-se Deus de Noé, e então me lembrarei do meu conserto também, tem a mesma natureza da expressão: e então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Tem a mesma natureza. Veja só, que é falar em linguagem humana a respeito de Deus. O escritor ali usou a linguagem humana para falar a respeito de Deus. Chamamos isso de antropomorfismo, quando Deus é representado em forma humana, ou antropopatismo, quando é representado por emoções humanas. Deve-se entender a dificuldade e limitações do escritor bíblico em traduzir a revelação de Deus aos homens, buscando as melhores palavras que dispunha para conseguir se fazer entendido, para que as pessoas pudessem entender. Então ele vai trazer, o escritor vai trazer na palavra de Deus aquilo que era usado na época, a linguagem que ele tinha conhecimento, e da melhor forma para que as pessoas pudessem entender. Mas é claro que a gente entende aqui, temos que entender que essas palavras são sempre insuficientes, por ser o nosso Deus um Deus ilimitado, um Deus que vai além de tudo. Deus, não dá para você falar o que está no coração de Deus. Não dá para falar. Então, ele usou o que ele tinha de melhor, o escritor. Ele tentou expressar o sentimento de Deus quando ele disse: e lembrou-se Deus de Noé, então me lembrarei do meu conserto. Arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem. Não dá para a gente olhar com esse olho material, comparar com o nosso sentimento, porque nós estamos longe ainda. Vai muito além. Então a gente não pode querer julgar
o sentimento de Deus, porque a gente não compreende. Quem é que conhece os planos de Deus? Quem é que conhece o coração de Deus? Então devemos ter sabedoria e discernimento e pedir a Deus que nos ajude a compreendermos, que Ele possa nos ajudar de acordo com a nossa limitação. Mas nós entendemos aqui que era um novo recomeço, né? E daí então nós vamos compreender como que surgiram as primeiras civilizações, né? Que vai dizer no 3.2, as 3 civilizações. Com o início de uma nova humanidade, os 3 filhos de Noé se tornaram os pais das 3 grandes civilizações do mundo antigo. Sem, dos filhos, né, deu origem aos semitas, de onde surgiriam os judeus de quem nasceria o Messias. Os outros 2 filhos de Noé deram origem às 2 grandes civilizações gentílicas. Jafé se tornou o pai de uma grande parte dos gentios com história de expansão, poder e prosperidade. De Cã nasceram os povos cananitas, que ocuparam as regiões de Canaã. Sob a bênção de Deus, similares às dadas a Adão, as 3 civilizações se multiplicaram, repovoando a terra para um novo recomeço. No dilúvio, apenas Noé e sua família receberam o livramento do Senhor. Depois que as águas baixaram, Noé sai da arca e adora a Deus junto com sua família. Ele deveria recomeçar a civilização como se fosse um novo Adão. Cada um dos seus 3 filhos deu origem às 3 grandes civilizações do mundo antigo. Os semitas encontraram o destaque na história da redenção, pois seriam, através de um relacionamento mais íntimo, por meio da lei, o canal de Deus para reconciliar todas as nações ao Criador. Então, de uma dessas civilizações viria o Messias, né? Deus estava aí cumprindo o seu plano. Nada estava fora do controle de Deus. Nada nunca vai estar fora do controle de Deus. Então, ele continuou com o seu propósito. E então surgiram essas 3 primeiras civilizações. E a história, né? Os objetos que são encontrados naquelas escavações, muita coisa já vem mostrando que isso aqui é uma realidade, né? Que isso aqui realmente aconteceu. Muitos arqueólogos já têm buscado respostas na Bíblia dos objetos que eles têm encontrado. Então, isso aqui é uma realidade. Isso aqui é um fato real que aconteceu. São as 3 civilizações, né, que deram origem à humanidade. E de uma dessas civilizações, então, veio a nossa redenção, nosso Salvador. Amém? Glória a Deus. No 3.3, para finalizar, a grande confusão. A criação de Deus indica a ordem sobre o caos. O propósito criativo sobre o vazio. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ou seja, tudo que Deus fez e faz é para a glória do seu nome, é para que o seu nome seja glorificado. Porque Ele é que merece a honra e a glória. Nós não merecemos. Né? Nem a graça nós merecemos, que é favor imerecido. Mas Ele merece, Ele é digno. Porque Ele é Deus, Ele é o dono da glória e pronto. A gente tem que entender isso. Então Ele merece a glória. Então Ele faz tudo para a honra e glória do seu nome. Porque Ele merece tudo isso e muito mais. E aí Ele cria a humanidade e dá dons e habilidades aos homens para que estes, por meio dos feitos, propaguem a glória do nome de Deus em sua multiforme sabedoria. Então Ele nos abençoa, Ele nos dá dons, Ele nos dá inteligência, capacidade, tudo que o ser humano já adquiriu. É Ele que distribui, é Ele quem dá, para que o nome dele seja glorificado. Ele faz isso para que o nome dele seja glorificado. Tudo vem dele, por isso nós temos que dar a honra e a glória para o Senhor, de tudo em nossas vidas, porque nós não sabemos nada, tudo vem dele, a nossa inteligência, tudo de bom que nós temos vem de Deus, de nós mesmos não tem nada de bom. Mas aí nós vemos lá em Babel, né? O que nós vemos lá? O retrato de como o homem falha em 2 aspectos. Ao invés deles se espalharem como portadores da glória de Deus ao mundo, eles se ajuntam. Se ajuntam e aí eles querem
que o próprio ego deles cresçam. Eles querem a glória para eles, que é o que nós vamos ver. E aqui, ó, além disso, usam sua capacidade para honrar o seu próprio nome. É o que nós vemos na história da Torre de Babel, do povo ali em Babel. A resposta de Deus à ordem humana, que contraria o propósito de Deus, é a confusão. Né? Nós sabemos essa história, que Deus desceu lá e fez uma confusão entre as línguas, entre a língua do povo, né? Que era uma língua só, e dividiu e virou uma confusão. E aquele povo, então, se espalhou e não tiveram que parar aquela construção, porque ninguém estava entendendo o que o outro falava, né? A ação divina, porém, em confundir a língua, também foi solução divina para a propagação daqueles que carregam a sua imagem. Porque senão o povo não ia sair de lá, ia ficar aquele povo amontoado e não ia espalhar, porque Deus queria que o nome dele fosse espalhado, esse propósito, a sua aliança fosse divulgada pelo mundo inteiro. Ele falou, crescei e multiplicai-vos, espalhem pelo mundo. E isso é uma ordem. Então eles tinham que obedecer, né, e dar a honra e a glória para ele. Nós podemos ver a bênção e a ordem de Deus para que Noé se multiplicasse sobre a terra. Na genealogia do capítulo 10. Todas as nações posteriores, descendendo de uma mesma raiz genealógica e se espalhando com características distintas. Nós vemos então isso acontecer depois do capítulo 10, né? O dilúvio, uma das grandiosas intervenções divinas, demonstra que Deus não deixa o homem por sua própria conta. Jamais. O ser humano, por sua própria conta, só dá o que não presta, só dá coisa ruim. Então, por isso que Deus não deixa o ser humano agir por conta própria, na sua própria vontade, de acordo com o seu próprio querer, com o seu próprio julgamento, né? Com Noé ele julga, em Babel ele perturba e em Abraão ele chama, que nós vamos ver mais na frente sobre Abraão e outras lições, né? A rotina do povo antediluviano era comer, beber e dar-se em casamento. Tudo isso, porém, era feito como se não existisse um Deus. O ser humano estava vivendo o seu próprio governo, né? O governo humano. E então só vai de mal a pior quando o ser humano deixa de seguir o governo de Deus. E eles estavam assim. Cristo diz que este mesmo ambiente que estava o tempo do povo sem governo de Deus, de acordo com o seu próprio governo, Cristo diz que esse mesmo ambiente é o que precederá a sua vinda. Antes da vinda de Jesus, vai acontecer exatamente como acontecia naquela época. O povo vivia por conta própria. O povo vivia sobre o seu próprio governo, o governo humano. E nós estamos vivendo tempos parecidos com isso, não é verdade? Está diferente? Não está. Estamos vivendo este tempo, onde o povo quer viver por conta própria. Eles querem decidir quem eles são. Eles querem, tipo assim, não sabem quem são, mas eles querem ser qualquer coisa estranha que tiver aí. Sabe, é um governo humano, onde querem viver por conta própria. E nós não podemos viver dessa forma. Somos como crianças diante do nosso Deus. Nós não sabemos o caminho certo, os nossos olhos não vê além daquilo que está ali na frente. Nós não vemos além do nosso próprio nariz. Deus quem nos dá uma visão daquilo que devemos ou não fazer, do que está além do nosso entendimento. Então nós precisamos sim, nós somos dependentes, totalmente dependentes de Deus. E nós estamos vendo que o tempo de Jesus voltar está chegando, porque estamos vivendo isso. O povo querendo viver por conta própria. O povo está vivendo como na época de Noé. E nós precisamos estar alerta, estar confiantes no propósito de Deus, dentro desse propósito. Não sair desse propósito e cumprir aquilo que é a vontade de Deus, né? Para não ficarmos para trás, para não estarmos despreparados e nem desapercebidos. Amém? Que possamos nos lembrar dessa mensagem, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Vamos ver aqui a conclusão que nos diz. A entrada do pecado na história afetou não apenas a humanidade, mas também a própria natureza. Porém, tal tragédia não surpreendeu o Criador, pois o perfeito plano da redenção já estava delineado desde a fundação do mundo.
Nós temos que agradecer muito a Deus por isso. Nós temos que louvar a Deus todos os dias por isso. Porque Ele pensou em nós desde o princípio. Eu nem tinha noção, nem existia ainda, quantos milhões de anos atrás, né? E Deus já tinha preparado isso para mim. Deus já tinha preparado isso para você. Veja só, antes mesmo de nós existirmos, Ele já tinha preparado a solução para nossas vidas. O plano de redenção. Por isso vale a pena nós confiarmos no Senhor. Vivermos pela fé nesse Deus. Vale a pena servirmos a Ele, porque Ele é maravilhoso. Que Deus abençoe você, sua família, sua casa. Que Deus abençoe o seu lar. E recompense você que está aqui comigo. Eu tentei resumir o máximo possível, porque já estou atrasada com essas lições. Mas em nome de Jesus eu vou conseguir vencer todos esses desafios que têm surgido na minha vida. E se Deus assim me permitir e quiser que eu continue com esse trabalho, eu vou estar aqui juntamente com vocês. Orem por mim, orem pelo meu ministério, orem pelo meu trabalho, porque eu sou limitada, né? E eu dependo de Deus. E eu quero estar sempre na dependência dele. Então eu peço que vocês estejam orando por mim. Quero agradecer vocês que comentaram na última lição, né? Vai aparecer os nomes aqui porque eu esqueci de anotar e na correria. Peço que vocês me perdoem. E que Deus recompense cada um de vocês. Estou até meio com sono aqui porque já está meio tarde, mas vale a pena, né, sacrificar para fazer a obra de Deus. E Deus abençoe você que está assistindo até o final, você que se inscreveu nesse canal, você que curtiu, você que compartilhou. Que Deus te recompense em nome de Jesus. E você que ora também, continue orando, que Deus te recompense. E eu vou estar orando por vocês também. Fiquem na paz e até a próxima, se Deus assim nos permitir. E se Ele não tiver voltado, tá bem? Fiquem com Deus.